Voltando no intervalo, dando boa noite ao Lorival Santana. Boa sinal noite. que nós vamos para o noticiário internacional, nosso analista internacional. Vamos primeiro ao fato relevante. Mesmo com baixo índice de popularidade do governo, os democratas estão otimistas com a candidatura oficialmente à reeleição anunciada hoje do atual presidente, Joe Biden. O tempo não está a favor de Biden, que já é o presidente mais velho da história do país. Se for reeleito, vai terminar o segundo mandato aos 86 anos. O trabalho agora será convencer os americanos que a idade avançada não será um empecilho e que ainda há como estabilizar a economia e a inflação no país. A guerra na Ucrânia também deve ter peso negativo nessa balança. Os mais de 113 bilhões de dólares aprovados pelo Congresso em ajuda a Kiev deixaram de contar com o total apoio da população. A tarefa é difícil, já que o presidente americano enfrenta os menores índices de popularidade de seu governo. Por outro lado, Biden tem o que mostrar com a aprovação do pacote milionário de infraestrutura, batizado de Build Back Better, com medidas que vão contribuir para que os Estados Unidos cumpram metas climáticas, para a geração de empregos e ao crescimento econômico. Além disso, teve um dos melhores desempenhos nas eleições de meio de mandato em novembro do ano passado, em que conseguiu manter a maioria no Senado e evitou uma perda avassaladora na Câmara. Um possível novo embate entre Trump e Biden em 2024 aponta no horizonte. Enquanto boa parte dos americanos ainda espera por uma terceira via, como o governador da Flórida, Ron DeSantis, as pesquisas em estados importantes como Wisconsin mostram o atual presidente em pequena vantagem contra Trump. Lorival, estamos assumindo que o Trump consiga a nomeação. Estamos assumindo. Neste momento não há certeza, mas há, digamos, considerável, como é que eu vou dizer, consenso entre analistas. Sim. Que ele é o candidato mais forte. Então vamos prosseguir nessa presunção que a gente tem, no outro nome, nós temos a presunção de achar que vai ser o Trump. Sendo ele, nós vamos ver a repetição de uma batalha de dois veteranos que eu acho que, na verdade, vai testar a tolerância do eleitor. É verdade, vai ser sangrento. Não vai ser propositivo, vai ser cultural, vai ser identitário, com a tela dividida entre o Trump indo em audiências na justiça, que serão muitos, em vários tribunais, no distrito de Manhattan, no distrito de Atlanta, na Geórgia, por causa daquele pedido dele por votos, pressão contra o secretário de Estado. Enfim, vários processos. Hoje mesmo avançou um outro processo sobre estupro, difamação. E o Trump sabe utilizar isso, né, William? Então, hoje já é claro para nós que aquela abertura de processo foi altamente benéfica para ele, né, do ponto de vista político. Uma pesquisa da rede TV NBC mostrou que 70% dos eleitores republicanos querem o Trump candidato. Isso é 37 pontos acima do Ron DeSantis, que é o segundo colocado. Esse ponto que você menciona é interessantíssimo, Lorival. Vale a pena a gente voltar um pouquinho para trás, para 2015, quando, da mesma maneira como agora, os democratas consideravam Trump o adversário ideal. 2015 é difícil encontrar, quando a gente olha os arquivos daquela época, alguém que, entre os democratas, bem entendido, entre os democratas, alguém que fosse contrário a essa perspectiva. Não, vamos de Trump como adversário, porque ele é o mais fácil de ser derrotado. Deu no que deu. Talvez seja um dos exemplos históricos mais relevantes de uma complacência em relação ao adversário que resultou numa derrota importante. De novo? Pois é, William, você está falando de uma coisa que aconteceu há apenas 8 anos, mas o mundo mudou completamente, inclusive por causa da campanha do Trump, por causa da eleição do Trump, da derrota da Hillary, a Rússia, como a campanha que a Rússia fez no Facebook, que ajudou a derrotar a Hillary, né? Veio a Covid, né? E, enfim, veio a guerra na Ucrânia. Quando você estava falando de 2015, eu falei, nossa, é outro Parece mundo. Outro século. É outra era, realmente. Então,
O Trump entra como um candidato muito forte porque é impossível atacá-lo do ponto de vista dos republicanos, eles não podem, quer dizer, é um checkmate nessa questão, ele está blindado, porque por causa de toda a ideia que é um consenso entre os republicanos, de que esses processos são uma perseguição política, que são a instrumentalização da justiça pelos democratas, que tem o Departamento de Justiça e o sistema americano, a justiça realmente está muito, o Ministério Público, né, está realmente subordinado diretamente ao governo, né? Então, por esse campo aí, ele anda sozinho, a menos que aconteça algo de muito extraordinário. Não, ok, vamos deixar o imprevisível aí a pra gente lá. volta e analisa se a situação mudar. Agora, veja, Lorival, você já cobriu várias eleições americanas, eu também. A gente tem que voltar muito para trás para ver uma eleição na qual um candidato derrotou o outro com folgada vantagem. Se não me engano, Reagan em 84 foi um massacre. De lá para cá, as eleições são todas 50-50. Elas começam 50-50. Portanto, as chances de Trump, como você também vinha ressaltando, não podem ser desprezadas de maneira alguma, principalmente diante de um fato. A vice de Biden, cuja idade avançada é um fator político que o adversário dele, o Partido Republicano, explora sem nenhuma compaixão. Kamala Harris é um personagem político importante nos Estados Unidos. Então, é um trunfo eleitoral para o Trump, a vice do Biden? Para o Trump, exatamente, não para o Biden, né? E aí, realmente, pela tradição americana, o Biden não pode trocar a vice. É uma tradição, ele poderia, né? Mas hoje mesmo ela está fazendo comícios. Ela é impopular, né? Ela não entregou em termos de imagem, ela é um personagem complexo e que não tem tanto apelo sobre os negros, sobre os latinos, sobre todo esse público que ela estaria encarregada de atrair. E ela faz o comício hoje sobre a questão do aborto, né? Escolheu esse tema, assim como o Biden anunciou perante os sindicalistas. Então, daí você vê as duas forças motrizes dessa campanha democrata, né? E que é uma questão do aborto muito divisiva, que sim, ela atrai o apoio de muita gente que ficou chocada com a perda do direito retirado pela Suprema Corte de Trump, né? Com maioria de Trump, de trumpistas, mas, por outro lado, que também assusta outras pessoas. Então, é como a gente está dizendo, vai ser uma campanha sangrenta, divisiva, e com certeza é o que você disse, quer dizer, ninguém vai ganhar por uma margem, provavelmente os democratas podem ganhar no voto popular, porque eles são maioria no país, né? Todas as últimas eleições mostraram isso, há décadas, já há 2 décadas, eles ganham na eleição popular. E o Trump pode sim conseguir mexer nos conteúdos do meio oeste americano, né, das parcelas conservadoras e independentes da população. Faltou a gente falar da probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos nos próximos 9 meses, que é um fator político importante. Mas eu estou chegando no final do programa, Lorival, vai ter oportunidade de a gente abordar esse assunto. Fica meu agradecimento, meu boa noite a você. Um prazer, boa noite.